Está online, Vicemari. Pronto. Então, meu bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aos membros e convidados do Conselho Colegiado Pleno, a toda a comunidade universitária da UFCG e aos cidadãos aí que estão querendo participar desse momento histórico da nossa instituição. Bem, hoje nós vamos dar início à 91ª reunião extraordinária desse Colegiado Pleno, às 15 horas, como está marcado, um pouquinho de atraso, mas até dentro do tempo regulamentar. Eu vou explicar daqui a pouco, quando eu fizer a leitura, né, da pauta, qual foi a motivação e necessidade dessa reunião. Eu sei que muita gente já entendeu, mas é bom explicar para todos. Uma abertura já foi feita, então aqui agora, a ordem do dia, só tem um ponto de pauta, objeto do processo 23.096.004126/2021-70, em que o gabinete da reitoria solicita a elaboração das listas tríplices de reitor e de vice-reitor desta instituição para envio à Presidência da República em atendimento à demanda do Ministério da Educação, expressa na nota técnica número 10/2021/CGGE/DIFS/CESU/CESU, haja visto não ter sido acatado o procedimento realizado na reunião que ocorrera em 3 de dezembro de 2020, que foi a 90ª reunião extraordinária, que ali foi apreciado tanto o relatório da Comissão Eleitoral como a composição da lista tríplice, ou seja, eram 2 pontos naquela reunião. Então, por esse motivo, por o Ministério da Educação, por meio da DIF-CESU, ter devolvido, na necessidade de que a gente cumprisse literalmente a norma, a nota técnica 400 de 2018, e a lei e o decreto de 95 e 96, respectivamente, é que foi necessária essa reunião. Nós não estamos mais em período de férias, né, de recesso escolar, pode ser que um ou outro conselheiro esteja presente, e é por esse motivo, então, que eu vou fazer uma narrativa aqui do histórico, desde do início, né, desse processo, no que concerne após consulta eleitoral, e até o dia de hoje, e depois, evidentemente, estou aberto, né, a qualquer pedido de esclarecimento, ou se não for pedido, alguém esclarecer algo, né, para depois nós entrarmos, então, no segundo ato, né, dessa reunião. Quero deixar aqui vocês claro que eu convidei a professora Vânia para participar, porque ela presidiu a reunião do dia 3, é evidente, para qualquer esclarecimento que possa ocorrer naquela reunião, que eu não estava presente, e também convidei o nosso assessor jurídico, o professor senhor Nitão e a senhora Karine, para qualquer demanda de caráter judicial que não esteja ao meu alcance, então, passar a palavra para eles para as devidas orientações, evidentemente, e decisões que eles tomaram. Decisão no sentido de algo, né, que pode estar não muito claro, nem para mim, nem para vocês. Então, nós enviamos o processo para o MEC, né, no dia 9 de dezembro de 2020, na quarta-feira seguinte, né, aquela aprovação da reunião do dia 3 de dezembro, foi numa quinta-feira. Lembrar os senhores que terça-feira era feriado em Campina Grande, e na segunda-feira eu não pude mandar, porque eu tive que ir a João Pessoa para reunião com a CGU e com a SUDEMA do Governo do Estado. Então, dia 9, logo cedo, nós encaminhamos a documentação para o MEC, que era o relatório conclusivo, né, e as listas com a certidão de aprova e a ata da reunião nossa, que ocorreu no dia 3. Feito isso, né, encaminhamos 71 dias antes, né, do dia 17 de março, próxima quarta-feira, que é meu último dia, né, de mandato, já que eu fui nomeado no dia 9 de fevereiro de 2017, com vigência a partir do dia 18. Mesmo tomando posse dia 22 de fevereiro, que essa agenda não depende de mim, depende do ministro de Estado da Educação. Então, quando eu fui tomar posse, já havia 4 dias, então, já de exercício. Mas eu não tô fazendo nenhuma questão desses 4 dias, no sentido de vamos cumprir o decreto, que foi minha nomeação a partir de 18. No dia 7 de janeiro, numa quinta-feira, às 17h12, ou seja, quase 29 dias depois, o Ministério, né, nos aciona para que a gente remeta alguns documentos para lá, como o pedido de inscrição, né, da eleição, declaração do setor pessoal, currículo, título de doutor, 8 itens, as atas, tudo desse tipo. Nós enviamos esse documento no dia 12 de janeiro. O dia 7 de janeiro foi também numa quinta-feira, e esse horário foi às 17h12. Logo no dia seguinte, na sexta-feira, dia 8, eu já tive contato, começamos a providenciar essa documentação toda, e enviamos no dia 13 de janeiro. Logo cedo para lá, constou de 12 anexos, objeto de um ofício nosso de número 2, né? O nosso ofício de número 2 de 2021. Então, a gente encaminhou esses 12 documentos. Logo, 2 dias depois, tanto o Antônio Fernandes como o Ken, né, eu acionei os dois, porque eles disseram que esqueceram de listar na documentação que faltava cópia do RG e CPF. Então, como esse processo não estava, né,
no dia de inscrição, só estava o número, né, que eles queriam cópia. Eu conversei por telefone tanto com o Kendi como com o Antônio Fernandes, e eles passaram. Então, essa demanda eu recebi dia 13, no final da tarde, e no final da tarde do dia 15, da quarta e quinta-feira e sexta-feira, respectivamente, eu já enviei para lá, e a pessoa... Só que essa demanda, por incrível que pareça, ela não veio da DIFES, ela veio do gabinete do ministro de Estado da Educação. Eu imaginava, né, que o processo já estava lá, então faltou alguma peça e pode ter fugido do controle lá da DIFES, tal, mas não era. Acho que eles devem estar trabalhando em paralelo, né, então já estão adiantando. E nessa demanda do MEC, tanto o Kennedy como o Antônio Fernandes sabem que havia 2 formulários a mais que tinham que ser encaminhados. Era o formulário de dados pessoais, que devia ser assinado e rubricados, e assim como um formulário, né, de tratamento de dados, e que tinha um campo lá que tinha que colocar um alvéolo, né, que concordava com a publicação do nosso nome, caso fosse necessário. Bem, por surpresa nossa, transcorrido todo esse prazo, agora no dia 4 de fevereiro, às 9h59, ou seja, quinta-feira da semana passada, eu recebo um documento do MEC, né, essa nota técnica número 10, que vocês têm recebido todos os conselheiros, em que ele então não acolhe, né, aquela decisão que foi tomada no dia 3 e exige a necessidade imperiosa de que nós cumpramos, né, a nota técnica número 400 de 2018, em que se constitua, né, uma lista, um requerimento de inscrição e alguns documentos necessários, que grande parte dos documentos, são quase todos, já estão na inscrição. Mas a gente preferiu fazer de novo, né, para que ficasse com data recente, e não desde aquela época. Então, esse cenário todo, né, que ocasionou a necessidade dessa reunião, visto que nós temos um prazo aí curto, até lá, não sei se vai dar tempo, mas eu fico até quarta-feira que vem, que é meu ofício, e depois quem toma, então, é Camilo, né, que vai ter mandato até o dia 16 de março. Que ele foi nomeado no dia da transmissão de cargo, então ele tem mais um mês aí de mandato, espero que nesse intervalo o Ministério possa, então, decidir quem vai dirigir essa instituição para o quadriênio 2021-2025. Bem, feito isso, toda essa explicação, de todo esse detalhe de espaço, de tempo, dia e hora, porque muitas vezes, recebeu tal dia, mas se fosse logo cedo da manhã, era uma situação, a gente recebeu no fim de tarde, não dava mais tempo para a gente questionar, então deixa para outro dia. Então, para alguns, a gente já perdeu um dia, perdeu um dia, é evidente, mas não houve tempo. Então, tudo que foi possível, que esteja ao alcance da SODES, da reitoria, para a gente agilizar a devolução dos documentos, nós fizemos. E acho que não pecou. Agora, estamos nessa necessidade hoje, né, de fazer esse procedimento. Então, em reunião quinta-feira com a SODES e com a Procuradoria, a gente, então, fez esse requerimento, um padrão, evidentemente, e aí fizemos a convocação em tempo para que hoje a gente pudesse reunir dentro do prazo regulamentado de 48 horas, conforme preconiza o nosso arcabouço normativo, quando se trata de reunião extraordinária, que é o caso, é um ponto único. E para isso, então, eu assim já coloco para vocês, se alguém quer mais algum esclarecimento do que eu falei, ou de alguma situação ou outra que eu esqueci, e qualquer conselheiro também pode ou prestar esclarecimento ou pedir esclarecimento. E estamos à disposição. Eu queria que Socorro, então, e a Manuela, que está aí presente, né, também na reunião, pudesse, então, fazer as inscrições, que caso alguém queira, deve fazer pelo chat, para ficar gravado, e aí elas vão falando para mim e eu vou passando a palavra. Professor Vicenário, aqui é Matheus, eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Não. Aproveitando também que, dando boa tarde a todos, o advogado da Chapa 2, a qual eu representei na comissão eleitoral, ele acabou de encaminhar aqui para mim que tem uma decisão em caráter liminar, certo? Do juiz federal Gustavo de Paiva Gadelha, a respeito da reunião, certo? Eu vou ler aqui uma parte do que foi emitido, não sei se a reitoria já tomou ciência, e se o colegiado pleno, na realidade, já tomou ciência, né, dessa decisão que foi agora à tarde, para estabelecer essa questão de ordem, né. Então, o item 37 dessa decisão, ele diz: presente, pois, os requisitos necessários, conforme exposto acima, que ele cita, entendo que se impõe a concessão da medida de urgência postulada, ponto. Ressalte-se que, não obstante, o teor desta decisão cabe por esvaziar o objeto da reunião aprazada. Não se pode tolher o direito da reunião administrativa, vedando-se, entretanto, item I, né, 1, a abertura de inscrição para novas candidaturas,
E 2, que haja qualquer alteração na decisão tomada na 90ª reunião extraordinária do colegiado pleno, mantendo-se integralmente as listas tríplices para os cargos de reitor e vice-reitor, já formadas naquela oportunidade, com encaminhamento ao Ministério da Educação, que deverá conferir prosseguimento ao processo sem quaisquer das restrições apontadas na nota técnica número 10/2021, CGGE/DIFES/CESU/CESU, certo? Daí, ante o exposto, tem aqui o seguinte, o item 38. Defiro o pedido liminar para determinar que, letra A Universidade Federal de Campina Grande, através do colegiado pleno do Consune ou de qualquer outro órgão, abstenha-se de alterar as listas tríplices para os cargos de reitor e vice-reitor, definidas na 90ª reunião extraordinária do colegiado pleno do Conselho Universitário da Universidade Federal de Campina Grande. B. A Universidade Federal de Campina Grande encaminhe, no prazo de 5 dias e mediante comprovação nos autos, as listas anteriormente aprovadas na 90ª reunião extraordinária, sem qualquer alteração no Ministério da Educação para prosseguimento do processo de nomeação dos cargos de reitor e vice-reitor daquela instituição. C. Que a União, através do Ministério da Educação e demais órgãos competentes, com o recebimento das listas indicadas no item anterior, prossiga com o processo de nomeação dos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Campina Grande, desconsiderando quaisquer das restrições apontadas na nota técnica número 10/2021, CGE/DIFES/CESU/CESU. 39, inclua-se a união no polo passivo, fitem-se e intimem-se as demandadas pelo Sistema para a Ciência e Cumprimento da presente decisão, certo? Então, eu só queria trazer essa questão de ordem a respeito dessa decisão para que seja tomada conhecimento, né, sobre o eventual prosseguimento da reunião. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. O seguinte, eu até o momento não fui notificado. Eu estou aqui, inclusive, no gabinete, aqui agora, lá tem porteira ali embaixo, chegar alguém, né, pode receber. Mas, nesse caso, né, por se tratar de uma questão jurídica, eu vou passar a palavra para o professor Nitão, que é nosso procurador, né, acerca disso, e tem que conhecer também na íntegra esse documento, porque se esse documento, confio muito na sua palavra, né, é evidente, que você leu, mas para efeito de instituição, o que vale é a gente ser notificado, é o que vale, né? Então, é evidente que o advogado tem muito mais celeridade em receber, porque está constando ali online, eu também não sabia que vocês tinham impetrado essa ação, não sabia. Nem tem assim, você tem a obrigação de me avisar. Então, eu concedo a palavra a Nitão, aí peço ao Antônio José, que dá do STI, que conceda, então, o acesso à sala de Nitão, procurador federal, perante a UFCG. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Sim. Tudo bem. Sim. Eu consegui ouvir aí o item, né, que o Matheus leu, mas o primeiro ponto, professor, que eu acho que a gente tem que considerar aqui é uma questão processual. Se a universidade não foi formalmente intimada, né, não tomou conhecimento dessa decisão por meio de uma intimação oficial através do oficial de justiça, eu entendo que o procedimento deve seguir, né? Porque se a UFCG não toma ciência desse despacho, né, liminar, essa decisão, ela ainda, em tese, né, não dar continuidade ao procedimento não significa que esteja descumprindo a decisão. Até porque a gente só descumpre algo quando tem conhecimento. Aí o conhecimento ele precisa ser oficial, né, precisa ser formalizado. E para se manifestar, né, além desta questão processual, sobre o mérito em si, a gente precisaria, né, ter conhecimento do teor da petição inicial, do teor da íntegra da decisão liminar, para poder, né, dar outras orientações. Mas, considerando que não teve intimação da instituição, a recomendação é que o procedimento siga, né, e que seja adotada conforme as orientações e as regras que foram determinadas pelo Ministério da Educação. Eu gostaria... Então, você já terminou? Eu posso fazer um adendo? Pode sim, Karine. Essa decisão foi em sede de mandado de segurança? Não, é um procedimento, decisão, deixa eu só ver aqui o que está escrito, é uma ação ordinária. É uma ação ordinária.
Isso, Tá, é porque é o seguinte, naquele mandado de segurança anterior, a UFCG cumpriu todos os termos da decisão judicial. A UFCG homologou a consulta eleitoral e enviou o procedimento para o MEC. O MEC é que não aceitou. Ele entende que não é o caso de homologar uma consulta, que a consulta ela é prévia, mas não é vinculativa. Então, o MEC devolveu o processo e disse que a universidade tem que abrir as inscrições por ocasião da reunião do colegiado pleno, que é ele quem tem a competência de elaborar a lista tríplice e encaminhar. Então, a UFCG, ela não está fazendo nada além do que cumprir ordem. Não é ela que está encabeçando, não é ela que está querendo fazer nada absolutamente diferente, muito pelo contrário. Tudo que foi feito discutido dentro daquele mandado de segurança foi cumprido. Né? O juiz entendia que tinha que se guardar respeito à consulta, a consulta foi homologada pelo pleno e enviada pelo MEC. Agora, o MEC devolveu o procedimento e disse que tinha que ser aberto em reunião do colegiado pleno informada a lista tríplice. Então, a UFCG está simplesmente cumprindo a determinação do MEC. Né? Ela já enviou o procedimento, ela fez tudo que lhe competia, que lhe dizia respeito, e agora o MEC que devolveu. Então, na realidade, eu acredito que a UFCG é parte legítima para figurar nessa ação, mas, enfim, isso é uma coisa a ser discutida quando se tome ciência da situação que não foi feito até o presente momento, e eu concordo com o Nitão de que a reunião deve prosseguir, até porque a gente vai ter a oportunidade de ser intimado e discutir isso nos autos. Só para, me perdoe aqui, só para dar a informação, se vocês quiserem, eu posso encaminhar via telefone, WhatsApp, a decisão, tanto para a doutora Canini, quanto para o doutor Nintão, se quiserem ver ela, para apreciar melhor o que é realmente, né, para que vocês tenham essa... Não, é tranquilo, Matheus, você pode até encaminhar, mas como a decisão vai tratar sobre questões de direito, né, e aqui não seria assim, o momento para a gente discutir direito, porque, como a Karina bem pontuou, a UFCG está dando apenas cumprimento a uma ordem que foi expedida pelo gabinete do ministro, né, e a competência para questionar atos do ministro de Estado, né, ela é lá em Brasília, né, no STJ ou no STF, eventualmente, a depender da questão. Então, o que a UFCG está fazendo hoje aqui não é descumprindo uma ordem, né, do juiz federal no mandado de segurança anterior, naquele primeiro mandado de segurança. A UFCG fez exatamente conforme a decisão do primeiro mandado de segurança e na mesma linha daquilo que foi pedido no segundo de mandado de segurança. Tanto é que o segundo mandado de segurança, ele foi extinto sem resolução de mérito, né? Porque aqueles argumentos que foram sustentados, no sentido de que poderia haver uma modificação da lista, não aconteceu. O colegiado reuniu-se e homologou a votação conforme os resultados da comunidade acadêmica. Então, perceba que não há aqui, pelo menos na nossa avaliação, enquanto jurídico, descumprimento de decisão judicial. Há apenas a execução daquilo que foi solicitado e demandado pelo MEC. Mas se você puder nos enviar por telefone, eu acho que, se você não tiver meu número, eu acredito que Kennedy tem, mas qualquer coisa... Só um esclarecimento, Nitão. Pode ser que a ação venha a ter nenhuma utilidade, porque se o colegiado entender, por indicar e por votar no nome dos mesmos professores que participaram da consulta, ele é pleno para decidir isso. Então, assim, vocês podem indicar como a lista tríplice o nome das 3 pessoas, dos 3 candidatos a reitor que participaram da consulta acadêmica, da comunidade acadêmica. Então, pode ser, se o colegiado, por bem entender, coloca os 3 nomes, os mesmos 3 nomes que foram para a consulta eleitoral, coloca para ser votado no pleno.
e aí segue para o Ministério da Educação, e aí o presidente escolher qualquer dos três, ou seja, não teria qualquer utilidade a ação judicial, porque a lista seria a mesma. A única coisa que o MEC não concorda é que a consulta acadêmica ela seja simplesmente homologada e enviada, porque ela entende que é uma usurpação da competência do pleno. O MEC entende que a competência para formar a lista tríplice, ela é do colegiado pleno. Então, assim, a consulta, ela é meramente indicativa, ela não vincula o colegiado. Mas se o colegiado quiser indicar o nome do professor Vicemário, o nome do professor Kennedy, o nome do professor Antônio Fernandes, ele é pleno para fazer isso. E vota do mesmo jeito. Então, vota no nome desses três e apresenta esses três para o Ministério da Educação. Então, eu acredito que no decorrer da tarde de hoje, essa questão possa ser resolvida, né? Se o pleno assim entender, não teria nem necessidade de se ajuizar qualquer coisa. É o meu entendimento, mas aí o pleno é quem decide. Só para completar, exatamente, o pleno se colocando desta forma, né, são duas vontades soberanas da universidade, né, que estão caminhando aí de mãos dadas para produzir um resultado final que é do interesse de todos. Aquele que foi retratado na consulta à comunidade acadêmica e aquele que, o pleno, que é formado, né, pelos três segmentos da comunidade acadêmica, estão também deliberando e se manifestando. Então, essa talvez possa ser o caminho aí que vocês, dentro da autonomia e da soberania, enquanto órgão máximo da UFCG, né, podem deliberar e podem chegar a uma conclusão, né, e essa ação perder total utilidade e a universidade seguir aí, né, no curso normal do processo de indicação. Inclusive, a nota técnica do Ministério da Educação, ele diz que o colegiado pleno tem que atestar que a lista ela não foi simplesmente homologada pela consulta, ou seja, que o colegiado não se restringiu a homologar a consulta acadêmica. O colegiado tem que atestar que abriu a oportunidade para que os professores se inscrevam, para os interessados se inscrevam, e que tenha sido votado pelo pleno. Então, assim, eu acredito, mas aqui opinando como cidadã, né, que indicar o nome dos mesmos três que participaram da consulta seria uma forma de casar as duas vontades, tanto a da comunidade acadêmica como do colegiado pleno. Mas o que é interessante é que o colegiado pleno não simplesmente homologue, até porque isso já foi feito e por essa razão é que estão todos aqui reunidos, porque o MEC devolveu, né? Então, eu acho que resolveria a situação dessa ação que vocês entraram aí, indicando, se o pleno entender por indicar os mesmos três, mas o pleno é quem decide, né? Quem quer indicar. Boa tarde. Deixa eu ver, tem algumas situações em que a velocidade é muitas vezes, né, maior do que o que a gente imagina. Mas, então, logo, eu até desliguei o áudio e o vídeo, porque estava recebendo uma ligação de um desconhecido, mas era o Lívio, que é o trabalhar direto com o juiz, né? Diretor de secretaria da Sexta Vara. Exatamente. Ele ligou para mim, Lívio, e que estava chegando. Mal eu terminei de falar, o rapaz já estava batendo aqui na porta. Por isso que eu fui abrir a porta. Disse o seguinte, que vedasse novas inscrições. Ou seja, se registre as inscrições, né, de quem foi para a consulta. Todas as 6 inscrições estão formalizadas. Também fiz uma consulta agora, socorro. É isso mesmo? O que é que a gente tem que fazer, na minha opinião? Só a votação com aqueles 3 nomes. Já no que não pode ninguém se inscrever além disso. Por isso que no item 38 são 3 alíneas, A, B e C. Ante o exposto, defiro preliminar para determinar que a UFCG, através do colegiado pleno, do consumo ou qualquer outro órgão, abstenha-se de alterar listas tríplices para o cargo de reitor e de vice-reitor, definidas na 90ª reunião extraordinária do colegiado pleno. B. A UFCG encaminha no prazo de 5 dias e, mediante comprovação nos autos, as listas anteriormente aprovadas, que foi aquela de 3 de dezembro, sem qualquer alteração ao Ministério da Educação. E, por fim, né, que a União, através do Ministério da Educação, que é o que Nitão teceu aqui comentários,
prossiga com o processo de nomeação de reitor de setor, desconsiderando quaisquer das restrições apontadas na nota técnica número 10. Então, eu acabei de receber informação aqui, estou vendo mais o final, não há tempo da fundamentação, mas está aqui, lógico que eu vou passar, como de praxe, para a Procuradoria, esse documento, mas o que o Matheus leu aqui, eu estou acabando também de ler pela segunda vez somente, mas não há mudança. Eu, particularmente, evidentemente, sem nenhuma tendência, acho que a gente só tem as 3 inscrições de cada cargo, né? E são as mesmas que fizeram, ou que se apresentaram à comunidade, fazer a votação, não vai mudar. Então, já atendeu a situação de vedar, né, novas inscrições. E vai a lista tríplice. Professor Semário. Pois não, Zé Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, eu acho que nós temos a solução já resolvida. O nosso objetivo hoje, aqui, seria referendar aquela lista que anteriormente o colegiado pleno, respeitando a decisão da comunidade universitária, encaminhou para o MEC. Se todos estão inscritos, então está tudo resolvido, tá certo? Basta apenas que esse colegiado pleno decida agora que vai manter a mesma decisão da reunião anterior, encaminhando para o MEC aquela composição que nós fizemos anteriormente. Na minha opinião, o problema está resolvido. Obrigado. Professor Vicemário, eu posso trazer uma solução salomônica para que a gente possa tentar resolver esse problema e evitar que esse processo volte novamente do MEC e tentar equilibrar aí com a orientação do juiz. Me parece que a intenção do pleno é formar a lista tríplice com o nome dos 3 candidatos que participaram da consulta eleitoral. Para mim, isso está muito claro, certo? Teve-se um prazo prévio, né, para a realização de inscrições e os 3 candidatos se apresentaram. Porém, a gente sabe que o entendimento do MEC, neste momento, agora, deveria ou deve ser aberto prazo para novas inscrições. O que é que a gente pode fazer, desde que, naturalmente, todos os representantes aqui do Conselho concordem, né? A gente precisa colocar nesta ata que foi aberto prazo para novas inscrições, ponto. Nenhum candidato apresentou novas inscrições, ponto. Vamos votar as inscrições que já foram apresentadas, ponto. Quem? Professor Vicemário, professor Kennedy, professor Antônio, ponto. E a comunidade e o Conselho vota, né, forma a lista, e no final a gente faz uma certidão dizendo, olha, certificamos que o Conselho Superior votou e formou a lista tríplice com os nomes de tais e tais e tais candidatos. Ponto. Aí a gente consegue equacionar... Atender ao Judiciário e ao MEC ao mesmo tempo. Então, assim, é a proposta que a gente faz, né, para que vocês possam avaliar e debater se atende, de fato, ao interesse de todos vocês. Vicemário, eu quero me inscrever, tá? Posso? Tá, só um pouquinho. Só uma questão de ordem. Faça a inscrição via chat, vocês, que a Emanuele, né, tá fazendo aqui, ela vai passando a palavra, viu, Emanuele? Você vai vendo aí, pode ir passando a palavra na sequência. Tá bom? Certo, professor. Só uma questão de ordem, professor Vicemário, se o senhor autorizar, é óbvio que eu também coloque no grupo da SODES ali, ou possa distribuir, se for autorizado, o PDF dessa decisão aí, para que todo mundo também possa ver o que está, ter o conhecimento, só para ter o conhecimento, mas sem não ter absolutamente nenhuma condição. Né? Licença, o professor Xixo tinha se inscreveu para falar, José Sérgio já falou, e o professor Darcon. Eles estão na frente. E Darcon. Xisto, você. Eu fui o primeiro a escrever aí nessa relação aí, logo assim. Foi? Deixa eu dar uma aqui. Um pouquinho. Foi, Gelmires, está correto. Estou vendo aqui. Então, nessa ordem aqui, viu, Emanuele? Gelmires, eu estou vendo aqui, ele escreveu bem para trás. Depois Xisto e depois Darcon. Gelmires, você. Boa tarde a todos.
Rapaz, pessoal, é o seguinte, eu fico bastante preocupado, né, com o andamento que está sendo dado a esse processo. Né? Quer dizer, entrou com um pedido de liminar antes, né, já foi bem observado, né, garantiu a lista tríplice, quando é agora outra liminar pedindo também, garantindo a lista tríplice. Eu acho que essa questão da lista tríplice já foi consolidada aqui pelo colegiado pleno, né, desde a homologação do resultado da eleição. Claro, eu também pensava, quando foi homologado o resultado da eleição, teria uma nova reunião para a gente escolher mesmo, né, sair votando. Nessa parte, eu concordo com o MEC, né, com a instrução normativa, que o resultado da eleição é uma coisa, e depois a homologação com o nome da lista tríplice seria outra reunião do colegiado pleno. Agora, eu vejo com bastante preocupação, um tempo curto, e eu estou vendo a hora chegar um interventor aqui na nossa universidade. Esse é meu medo, isso está me cheirando mal. Vocês me desculpem, mas isso está me cheirando mal. Nós não temos interventor aqui na nossa universidade. Pelo andar da carruagem, eu estou entendendo e estou bastante preocupado com isso. Está entendendo? Devido à questão de tempo. Olha, nós estamos passando quase 60 dias e até agora não está um mandato que vai ter praticamente 30 dias para ser resolvido. Claro, a burocracia do MEC é tão grande, mas quando quer resolver as questões, resolve rápido, né? Então, eu vim aqui para votar, né, a instrução normativa. O que a instrução normativa que foi lançada mandada para a gente, conselheiro, né? E depois, essa decisão, não sei para quem entrou com essa decisão judicial. A gente aqui já foi um consenso, a gente homologar o resultado da eleição, e que já tinha uma liminar antes que a gente garantia mandar esses 3 candidatos mais votados. Né? Eu não entendi bem esse mandato de segurança. É por isso que está me cheirando a mal essa questão da intervenção. Eu espero que não. Mas está me cheirando mal. Né? Então, eu acho que a gente deve prosseguir. Eu gostei do pronunciamento do procurador, do Nitão, da Karine. Nós vamos prosseguir com a reunião. Vamos votar essa mesma lista tríplice que foi caminhada lá para o INEP. Não respeita nada. Não respeita Exatamente. nada. E vamos tentar resolver tudo hoje e mandar de novo para o MEC. Né? E depois mandar o resultado para o juiz que deu a liminar aí. Manda, olha, ninguém alterou lista nenhuma, está aí a lista. Então, a gente faz a ata, como o procurador, então, mostrou como é que se deve ser feito. Mas nós não podemos postergar mais essa decisão, né, desse resultado dessa eleição, porque está me cheirando mal, eu espero que não ocorra, de uma intervenção na nossa universidade. Eu espero totalmente que esteja errado. Mas, pelo andar da carruagem, eu estou entendendo como se fosse isso. Obrigado a todos, essa é a minha opinião. Obrigado, Gelmires. Xisto, depois Darko, depois Adriana Azevedo e Jardel. Até agora são esses que estão inscritos aqui via chat. Então, Xisto, agora, você. Boa tarde a todos e a todas. O que a gente precisa, Vicemar e colegas, é levar em consideração de que existe uma legislação, uma lei, e a gente não pode ir contra ela, que diz que cabe ao colegiado essa decisão, e nesse sentido eu entendi o posicionamento da nota técnica, né, que a gente indica, o colegiado faz essa indicação. Eu penso que foi dado um prazo para na pauta, no ponto de pauta, naquela chamada, foi dado um prazo para inscrição, eu acho que não houve, então estão os 3 inscritos, né? Bom, eu penso que nesse caso aqui, aí eu preciso ver com os advogados, os doutores que estão representando, os promotores que estão representando aí, se o colegiado, ele precisa necessariamente fazer uma eleição ou ele só indica, né? Essa é a primeira questão. Então, porque se ele só indicar, então a gente indica na ordem que já foi definida pela comunidade, entendeu? Não houve novos inscritos, então a gente não precisa estar aqui protelando mais com relação à questão de outras votações. Não, são os 3 nomes, a comunidade se reuniu, a nota técnica, ela reconhece isso, ela reconhece que houve a consulta, o que ela quer é que o colegiado faça referendo, mas não no sentido de dizer, olha, eu estou de acordo com tal, né, dizer, eu indico fulano, indico Beltrano e Ciclano, eu não sei se é por votação ou não, isso aí precisa ser esclarecido. Tem que votar, professor.
Tem que votar, pronto, perfeito. Então, para a gente não ter problemas jurídicos. Então, se tem que votar, tem que votar. Os 3 nomes que foram postos, não houve, salvo engano, outros nomes, né? Nesse dia da semana passada para esta semana, ninguém se inscreveu, foi dado um prazo até o início da reunião. Isso é uma questão. Agora, uma coisa que eu peço aos colegas é o seguinte: a gente precisa ter muito cuidado, porque a situação do Brasil, a gente sabe como é que está, né? Então, eu defendo também que precisa ser feito um documento oficial em que os candidatos que estão inscritos aí, porque a gente talvez tenha que ser feito antes, e é bom que esteja sendo transmitido, que eles se comprometem a respeitar a decisão, certo? Para evitar, de repente, uma rebordosa que é contrária à decisão da comunidade acadêmica. Então, um documento, porque eu me lembro bem, porque uma das candidaturas, em uma das sabatinas, disse, eu não vou assinar tal documento, porque não é legal, que não sei o que, eu estava esperando chegar um momento como este, para dizer, reunião do colegiado agora se torna legal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, Vicemar, esse termo de compromisso em dizer, eu só assumo uma nomeação se for respeitada a ordem que foi colocada, né? Eu acho que isso é um posicionamento que a gente precisa ter como cautela. Então, só para resumir, é isso, tá? Foi aberta a inscrição, não houve nova inscrição. Então, a deliberação que o Matheus falou agora há pouco, ela perde objeto, já que vão ficar os 3 nomes mesmo. O que a gente tem que avaliar agora é a definição em torno dos 3 nomes, respaldando mais uma vez, ressaltando mais uma vez, essa questão de que existe algum termo de consentimento, algum termo de compromisso em que se respeita a decisão da comunidade acadêmica. Certo, Xisto. Agora, Darko, você. Boa tarde a todos. Na verdade, eu me sinto perfeitamente contemplado com os esclarecimentos dos ilustres procuradores e, principalmente, com a palavra que o professor Xisto acaba de pronunciar. Né? De toda maneira, eu ia perguntar se o professor Kennedy está na reunião, né? Sempre assíduo, sempre muito corajoso nas suas colocações, me parece que ele não está. Para mim, perde sentido essa ação, né? Que para mim é mais uma expressão apenas de ansiedade, né? Em relação à questão, mas eu quero, então, me sentindo contemplado com as falas e os esclarecimentos, reforçar aquilo que eu ia dizer com mais ênfase, que foi posto pelo professor Xisto. Na verdade, a gente faz certos pactos, né, de cordialidade, de silenciamento, e até para não ferir suscetibilidades, mas, na verdade, o que a comunidade da UFCG, com o que ela está preocupada, é com respeito ao pleito, né, à ordem da lista. Isso é o que a gente, nos contatos que a gente tem com colegas, com alunos, com servidores, hoje mesmo de manhã eu tive uma reunião lá na minha unidade, e a preocupação premente dos professores é que a ordem da lista seja respeitada. E eu, a reuniões anteriores, já propus aqui que o colegiado pleno tomasse a decisão, ainda que ela tenha apenas um efeito de um chamamento ético e moral, né, de votar uma solicitação formal para que os candidatos respeitem a ordem da lista. Porque do que se trata é que nós estamos chegando agora realmente na hora da verdade, não é? A eleição teve muito embate, algumas acusações de que tais e tais candidatos tinham vinculações, tinham menos ou mais respeito ao processo democrático, às regras formais da universidade. Nós estamos chegando na hora da verdade. A universidade vai saber quem teve realmente compromisso com a democracia, com as regras da instituição, não é? E nós, como conselheiros do pleno, temos que fazer esse chamamento, a que os candidatos assumam esse compromisso formal, que é ético, que é moral, que é democrático, de aceitar a ordem da lista. Então, acho que houve aí, nessa ação, o receio de que houvesse alguma decisão do colegiado que sugerisse arbítrio, né, alguma coisa ilegal, e nesse sentido eu quero registrar os meus parabéns, as minhas felicitações, não poderia ser diferente, em relação à postura do professor Vicemar e do professor Camilo, né, de considerarem o bom senso, as regras, e não terem medo disso, né,
Então, eu acho que é uma coisa inócua essa ação, e peço perdão pelo alongamento, mas apenas reforçar que a preocupação da comunidade é que a lista seja respeitada, porque isso vai se refletir nas relações internas da instituição, no ambiente interno, no clima, né? Isso vai se refletir até também na forma como nós vamos resistir aos inúmeros, incontáveis, constantes ataques e agressões que as universidades públicas têm sofrido. É disso que se trata na origem, né? Então, os meus votos pessoais são de que os demais candidatos, eles renunciem, num gesto de grandeza, né, a qualquer nomeação, que nós sabemos que é o que vai acontecer, provavelmente, não é? Vai acontecer no UFPB, temos que discutir isso abertamente. Então, nós queremos que seja respeitado o resultado da consulta, né, e que o primeiro colocado assuma a reitoria da universidade. Isso vai ter reflexos positivos, tanto internamente, como na forma como a universidade se posiciona em relação a tudo que nós temos sofrido. Perdão pelo alongamento, obrigado. Adriano Azevedo. Gente, boa tarde a todos. Bom, pelo que eu entendi aqui, e revisando aqui o ofício que nos foi encaminhado, C3/2021, o período de inscrição já foi encerrado agora no início da reunião, né? Então, assim, não, parece que não houve mais inscritos, e não tendo tido mais inscritos, eu acho que a sugestão de doutor Nitão, doutora Karine, é plenamente acatada, porque não nos resta outra opção a não ser restringir toda essa nossa atenção agora à lista tríplice, né? Então, salvo melhor juízo, nós podemos proceder à votação em cima dos 6 nomes, né? De tal sorte que, fazendo dessa maneira, a gente atende ao MEC, porque isso nos gerou um problema agora muito grande, porque da forma como está, o MEC não aceita, então não adianta, a gente precisa de fato resolver isso, e restringindo aos 6 candidatos, nós também cumprimos qualquer possível determinação judicial nesse sentido, né? A gente não está deixando de descumprir nada. Então, acho que a solução já está posta aí em mesa, gente. Eu acho que nos compete apenas restringir esses nomes, proceder à votação nominal conforme nos foi solicitado pelo MEC, e aí agilizarmos o processo para que a gente tenha essas nomeações em tempo razoável, para que a gente não tenha nenhuma solução aí de continuidade em relação ao nosso andamento dos processos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Devolvo a palavra, professor. Muito obrigado, Adriano. O Jardel, por gentileza. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Serei breve, né? Eu acho que pelas razões elencadas, como já foi dito aqui pelos procuradores e demais colegas, as ações propostas perderam o objeto, ok? Já que temos como inscritos os mesmos da consulta eleitoral, agora é importante que tenhamos uma votação uninominal de escrutínio único. Essa é a questão mais importante. Porque não adianta aqui apenas referendar a lista, que a homologação não foi feita na reunião passada. O que o MEC quer aqui é que os inscritos, como foi, e obedecemos a determinação do MEC, abrimos inscrições. Só que ninguém se inscreveu. Os inscritos já estão postos. Então, é somente e por si só, né, cumprirmos tanto a decisão judicial, quanto já cumprirmos a determinação do MEC. O que não pode acontecer é ficar nesse duelo, sentença judicial, ato administrativo, porque se o ato judicial não resolver, o ato administrativo, o ato vai ser político, como já disse aqui. Então, assim, eu acho que a solução já foi posta, já está muito bem definida, juridicamente e de forma administrativa. Agora é importante voltarmos dos nomes inscritos. Muito obrigado pela atenção. Nitão, por gentileza. Professor, me parece que a questão é puramente formal. O intuito do pleno em votar nos nomes que participaram da consulta e que são os mesmos nomes que estão inscritos, já está muito claro. Então, o procedimento seria abrir inscrições, que é o que eu falei, né? Abrimos, neste momento, existem novos interessados que querem fazer inscrição para participar da formação da lista tríplice. Não tem interessados, pelo que me parece aqui, do que já foi dito por todos, até porque ninguém ressaltou
nem manifestou essa vontade até agora, esse momento. Registra-se abertas as inscrições, novos interessados não compareceram. Aí passa para o próximo passo, que é o passo da votação. E aí, cada conselheiro vai votar de acordo com a sua consciência, com o seu juízo de valor, e até mesmo podendo repetir, até em termos quantitativos, os votos que foram na eleição passada, que me parece que, ao final, a lista terminou sendo formada igualzinho à questão da consulta da comunidade. Então, a questão é vocês votarem para formar esta lista com os nomes da consulta e ordenar aí os candidatos daquela forma. Então, me parece que é uma questão formal mesmo. O que a gente não pode deixar de fazer é votar aqui no plenário, como a lei diz, essa votação uninominal, é apenas um turno, formar a lista, caminhar para o MEC, comunicar ao juiz que a lista foi formada com os mesmos nomes que participaram da consulta e seguir o jogo, pessoal. Então, eu acho que a gente pode otimizar aqui o tempo de todo mundo, até porque me parece que todo mundo está caminhando para o mesmo destino, mas apenas querendo seguir por estradas diversas. E o que importa é o ponto final, que é formar a lista. Então, uma pergunta, por favor. Sim, pode falar. Zé Sérgio está falando. Nós podemos votar em manter a mesma lista da decisão anterior? Ou precisamos votar... Porque aí você vai estar homologando a lista e a gente vai estar caindo no mesmo problema que nos trouxe para aqui. Então vamos ter de votar em A, B e C. Vamos ter que votar em A e B e C. Cada conselheiro vota em um candidato. E aí serão apurados os votos em separado. Obrigado. Então? Não, por mim era isso. Eu acho que o importante é que o conselho vote... Só um esclarecimento, Nitão, por favor. Sim. Pode ser? Para deixar claro, já que está sendo transmitido, porque pode haver uma possibilidade de não dar a mesma ordem, né? Então, para deixar bem esclarecido que o que for deliberado aqui, em termos dos 3 nomes, é o que vai ser enviado, não é isto? Exatamente. Exatamente. A lista vai ser formada com os nomes que foram submetidos à consulta. Novamente, não há nenhum prejuízo, já que o presidente pode escolher qualquer dos 3, né? Não está obrigado a escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar. Em decisão que vem sendo reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Quinta-feira, não sei se vocês acompanharam, mas saiu uma decisão nesse sentido. Então, eventualmente, mude a posição. O primeiro vai para o segundo vai para o terceiro vem para o primeiro, em tese, né? De acordo com a posição do Supremo. Isso não vai resultar em nenhum prejuízo, porque o presidente da República não está obrigado a escolher o primeiro. Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui, formando a lista com o nome destes 3 candidatos, a gente vai estar atendendo todos os interesses que aparentemente são conflitantes, né, que é a ordem judicial e o procedimento do MEC. Devidamente entendido, mais alguém pede algum esclarecimento? Só um esclarecimento, Matheus, novamente. Daí, dando esse encaminhamento dessa votação, daí se vota para o cargo ou para, no caso lá atrás, foi as chapas, né? Ou se vota para o cargo individual, por exemplo, para a reitora, escolhe e depois escolhe para vice-reitor. O encaminhamento é chapa ou Matheus, o escrutínio é único, só tem, né, um turno para cada cargo. A votação é uninominal por cargo e a votação dos conselheiros é nominal. Cada um vai ser chamado, né? Perfeito, entendeu? Obrigado, professor. Bem, não há nenhum pedido mais, a gente já pode entrar no regime no momento de inscrição e depois de votação? Sim, já estamos esclarecidos. Ok. Então é o seguinte, gente, veja lá. Eu vou fazer aqui, me reportar o artigo 26 do regimento da SODES. Eu conversei com o Camilo hoje pela manhã, né, Camilo? Acerca do artigo 26, em que a descrição é: nenhum membro do colegiado poderá votar em assunto pessoal ou em que seja interessado perante até 2º grau. Ademais, eu e ele, né, nós somos parte interessada nesse processo. Além de não votarmos, eu
não quero participar desse momento de inscrição aqui agora, nem tampouco da subsequente votação depois do... E aí eu consultei, fiz com o Socorro aqui olha, todos os conselheiros, aqui era o decano, para cumprir com o artigo 17, também do regime das ordens, que nas reuniões plenárias em que o presidente efetivo esteja ausente por falta de impedimento, assumirá a direção dos trabalhos o membro mais antigo no magistério superior da universidade ou, em igualdade das condições, o mais idoso. Então, nesse levantamento que nós fizemos, o professor José Everton Pombo, ele assumiu em 78, né, não vou colocar mês e data, né, porque não tem outra pessoa que tomou posse em 78 num cargo de magistério superior. Nós mantivemos contato com ele, então, para ele proceder com esse momento daqui para frente, e nós não conseguimos nenhum contato, mas já para a próxima reunião ele nos ligou, e eu vou passar a palavra para ele, né, e depois nós vamos para o segundo na sequência, que é o professor Patrício. Então, antes de me despedir de você para desse momento, lembrando aos senhores que, fim da reunião, que todos possam ficar presentes pelo tempo, porque Socorro está lá adiantando a ata, para que a gente, então, já disponibilize no CEI e a gente já possa assinar ela toda ainda hoje, para que amanhã a gente já mande essa documentação para o Ministério da Educação para atender a nota técnica 10. Então, vou passar a palavra para Zé Everton Pombo, né? A reunião está gravada, e depois eu passo a palavra para o senhor Patrício, tá certo? Então, depois disso, eu saio, vou ficar como ouvinte, igual a vocês, eu e o professor Camilo, esperando que proceda, então, com os encaminhamentos de inscrição e posterior votação. Professor Vicemário, só uma questão de ordem. As inscrições que estão válidas são aquelas que já foram feitas também, até o início da... Eu acho que, mas eu vou deixar esse momento para o que vai conduzir a reunião, entendeu? Entendeu, Matheus? Entendi. Porque aí, como eu sou parte interessada, eu não quero como é que chama, conflitar. Então, deixo para quem vai fazer a parte de inscrição, lá que está com Socorro, né? E aí, vou passar para Everton para ver suas ponderações, porque ele foi consultado, mas foi muito em cima, mas pelo menos fica registrado o contato, né? E depois eu passo para o professor Patrício. Everton, com você. Boa tarde a todos, só para corroborar com as palavras do professor Vicemário, eu fui contactado tardiamente, porque houve problema de comunicação, eu estou com um aparelho pela manhã e outra tarde agora, então o contato foi precário, e eu concordo que o professor Patrício, que é o segundo na hierarquia dos decanos aí, do colegiado, conduz os trabalhos daqui por diante. Então, estou plenamente de acordo com que o professor Patrício assume os trabalhos dessa reunião a partir desse momento. Outra pergunta, Everton, como eu disse, de 78, que tomou posse como professor, e Patrício, de 84. Eu esqueci algum nome de alguém que tomou posse antes? Tem um ruído aí. Pronto. E não tenho. Então, meu muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez eu falo em nome de Camilo, acho que ele não faz questão, são palavras sábias, pela sabedoria, pelo discernimento do conselho, pela grandeza desse conselho. E então, doravante, eu passo os trabalhos ao professor Patrício, para que ele possa conduzir as inscrições e depois a votação. Meu muito obrigado, estarei presente aqui ouvindo vocês. E não vou me pronunciar nominalmente, já abdico da minha palavra, tá bom? Obrigado, professor Vicemário. Como conselheiro, boa tarde. Conselheiro, sim, eu tenho que falar. Boa tarde a todos os colegas, conselheiros. Vamos assumir a parte daqui. Então, nesse momento, vamos entrar na fase de votação. Então, eu pediria primeiro a Socorro para colocar quais as inscrições que foram feitas. A inscrição foi aberta, o período já foi encerrado. Então, não teremos mais inscrição a partir desse momento. Eu queria pedir a Socorro que colocasse as inscrições que estão postas para reitor e para vice-reitor. Primeiro momento vai ser a votação uninominal e nominal para reitor. E no segundo momento para vice-reitor. Okay? Então, pedir a Socorro para reitor quais são as inscrições que estão postas. Socorro? Momentinho só, por favor, Patrícia, que eu vou acessar porque as inscrições foram as mesmas. Então, o que pode fazer diferença é o horário em que fizeram as inscrições. Tá certo? Ok, eu peço que você leia com os nomes que estão escritos, por favor. Emanuele, fecha teu microfone, por favor.
Obrigado. Eita. Tá. Socorro, nomine as inscrições, por favor. Tá abrindo offline. Uma questão de ordem, professor né? Patrício. Uma questão de ordem, professor Patrício. Eu acredito que ninguém aqui vai se inscrever além dos que já se inscreveram, mas eu acredito que pela normativa do MEC tem que abrir inscrição. Ou pelo menos, né? Tem ação judicial, Camila. Tem que uma ação judicial, que veda. A ação que veio foi vedando isso tá aí. bom, tá bom. Só uma questão de ordem. Vejam só. Se a gente não seguir esse passo como eu já falei inicialmente, nem que seja formalmente, abrir para novas inscrições, caso haja algum questionamento lá na frente, ou alguma atuação no Ministério da Educação, a gente pode ter problema. Então, foi como eu falei, é apenas uma formalidade. A gente sabe que ninguém vai se inscrever. Só um esclarecimento, também eu tenho. Matheus, você me permite antes? Claro. Porque é o seguinte, olha, a reitoria mandou, na convocação e está no SEI, um período de inscrição. Isso aí não é considerado como período de inscrição, que tinha como limite até o início da reunião. Então, não houve inscritos. Isso aí não já supera o período de inscrição? Sim, nós que estamos com a fase desde sexta-feira que foi aberta, esse período foi encerrado agora. Então, nós vamos passar ao momento seguinte, que nós votar primeiro para a lista típica para reitor, onde estão inscritos, segundo Socorro, os 3 nomes postos na lista anterior, professor Vicemário, professor Kennedy e professor Antônio Fernandes. Então, são esses 3 nomes que nós vamos colocar agora para a votação nominal e o nominal. Eu vou fazer a lista pela... Professor Patrício, desculpa, eu tinha interrompido a fala do Matheus, ele tinha pedido uma questão de ordem. Professor Matheus. Oi. Não, houve, foi superado, acredito, pelo professor Patrício, porque eu tenho conhecimento aqui, pelo menos, do professor Kennedy e do professor Marcos, que as inscrições deles foram realizadas também dentro dessa questão que o professor Xisto levantou muito bem, que estava aberto, né, pelo ofício da SODES. Sim. As inscrições até o início até a abertura, né, da reunião. Então, eu acredito que foi superado já essa fase, aí já tem as inscrições, né. Tranquilo. Então, muito obrigado. Vamos dar início à votação para a lista tríplice para reitor. Me chamando, o professor Vicemário não vota, né, no caso, para reitor, porque ele é parte interessada. Então, segundo, vamos passar para o professor Camilo. Por favor, voto no chat lá para poder socorrer. Certo. Eu voto professor Vicemário Simões. Ok. Professor, eu vou votar por último, vou passar para o professor Adriano, do CBS. Romero? Boa tarde, professor Patrício. Meu voto para reitor vai para professor João Kennedy. Obrigado, professor. Professor Homero, também do CBS. Homero, voto professor Vicemário. Muito obrigado, professor. Do CH, a professora Fernanda. Voto no professor Vicemário Simões. Obrigado. Professor Cício, do CH. Voto no professor Vicemário Simões. Obrigado. Professor Draco, CH. Voto no professor Vicemário Simões. Obrigado. Pelo CCT, professor Ricardo Cabral. Voto para reitor, professor Vicemário Simões. Obrigado. Clemente. Reinaldo, não está presente? Está. Presente. Para reitor, professor Vicemário Simões. Obrigado, professor. Professor Augustinho Nunes, CCT também. Voto para reitor e Vicemário Simões. Obrigado. Agora, pelo SEI, professor Jorge, não está, José Sérgio que está presente, né? Por favor, professor. Eu voto no professor Vicemário Simões. Obrigado, professor.
Pelo C ainda, professor José Everton. Professor Vicemário Simões. Obrigado, professor. Professor João Kennedy não vota. Professor Agnello está presente, né? Então, é o suplente. Sim, estou presente. Então, professor Agnello. Eu, como desejo que seja mantido respeito à decisão, à decisão da comunidade, eu voto para reitor no professor Kennedy. Obrigado, professor Agnello. Pelo CTRN, professor Matheus Augusto. Eu voto para reitor no professor John Kennedy. Obrigado, professor. CCTA, professor Nelson. Boa tarde, professor Patrício e demais. Voto no professor Vicemário. Muito obrigado. Professora Alfredina dos Santos. Alfredina, veio? Seu áudio, Alfredina, por favor. Onde está a Alfredina? Ela votou pelo chat, não é isso? Isso, eu estou com problema no áudio. Estão ouvindo agora? Estamos. Agora estamos ouvindo. Boa tarde, eu voto no professor Vicemário. Patrício caiu a conexão dele. Ok, gente, teve um probleminha aqui, eu saí mesmo. Então, votou o professor Alfredina, Vicemário, obrigado. Pelo CFP, na verdade, professora Débia Suene. A professora Débia está presente, Patrícia. Pois não, por favor, professora Débia. Pode fazer seu voto. Boa tarde. Boa tarde, professora. Eu voto no professor Antônio Fernandes. Muito obrigado, professora. Professora Mônica. Eu estava olhando, mexendo lá em cima. Voto em respeito ao resultado da consulta à comunidade acadêmica. Professor Vicemário. Obrigado, professora. CCJS, professor Jardel, por favor. Boa tarde. Sou Vicemário para reitor. Obrigado, professor. Professor Epifânio, CCJS também. Para reitor, eu voto no professor Vicemário. Muito obrigado. CSTR, professor Wilton Moflan. Eu voto no professor Vicemário Simões. Obrigado. Professor Adriano, CSTR também. Boa tarde, eu voto no professor Vicemário Simões. Obrigado. Professor José Justino, do CS. Eu voto no professor Vicemário Simões. Patrício, faltou Celinha, do CSTR. Professor Wellington, também, do CC. Aline, CCTA. Deve estar no final da lista, que não está na Gente, ele está seguindo a lista. Vai, certo? Estou seguindo a lista, no final, tem pessoas que estão fora, estão lá. Qualquer coisa no final, entre. Sou Adriano, professor Justino, professor Jair Stefanini, do Centro de Educação. Boa tarde. Sou na representação dos professores. A gente não tem como saber como os centros se posicionaram, né? Então eu vou seguir na minha análise, voto em professor Antônio. Obrigado. CDSA, professor Hugo, por favor. Boa tarde, professor Patrício e todos os demais conselheiros. Para reitor, voto no professor Vicemário Simões. Obrigado. Professor Aldri Jorge, do CDSA. Boa tarde. Para reitor, voto em professor Vicemário Simões. Obrigado. Professor Soave, Arruda, a Câmara Superior do Ensino. Voto.
Voto professor Vicemário Simões. Obrigado. Professor Killer. Boa tarde a todos. Para reitor, eu voto no professor Vicemário Simões também. Câmara Superior de Pós, professor José Marciano Monteiro. Professor Marciano está de férias. Isso. Ele não está. Ok, beleza. Está certo aqui. Então, na Câmara Superior, nós temos a professora Jamires de Araújo Neves. Voto em Vicemário Simões para reitor. Obrigado, professor. Professora Aline Costa, da Câmara Superior de Extensão. Boa tarde a todos. Para reitor, eu voto em Vicemário Simões. Obrigado, professora. Câmara Superior de Gestão Administrativa, Mariana Moreira. Voto professor Kennedy. Ok. Câmara Superior de Gestão, Giliado Cruz Sagino. Boa tarde a todos. Eu voto para reitor no professor Vicemário Simões. Obrigado. Maria Célia Caetano, do CSTR, né, na verdade. Essa linha aqui, Meu voto é do professor Vicemário Simões. Muito obrigado, Célia. Irlan Lopes. Secretário administrativo. Irlan está ausente. Maria Socorro Batista. Secretário administrativo. Não chamou o Elito, que você acabou de me dizer, da escola técnica. Maria Socorro? Deixa eu ver aqui. Anota aí que eu faço. Tem que liberar o microfone. Socorro Batista. Não estamos me ouvindo, Socorro. Socorro Batista. Obrigado, Socorro. Computado, voto. Recebe o doutor José Pereira da Silva. Dedé, você vai botar no chat. Aqui votou ou não votou no chat? Vamos dar uma olhada aqui. Nada. Vê se não fiz Dedé votou no chat. Não. Nada? Nada, o Dedé ainda não se pronto. Quiser perder a volta, hein, Vicemário? Está aqui no chat. Ok? Seguindo, servidor técnico ainda, Daniel Cassimiro da Silveira. Por favor. Boa tarde a todos. Para reitor, eu voto no professor Vicemário Simões. Diretor central agora dos estudantes, Raimundo Nonato. Boa tarde. Meu voto vai ser no professor John Kennedy. Obrigado. Nicolas Tavares. O DCE também. Boa tarde. Meu voto vai para o professor Kennedy. Obrigado, Nicolas. Ainda do DCE, Lívia Maria. Boa tarde. Meu voto é para o professor Kennedy. Obrigado. Diretora central ainda, Maria Fernanda. Não é Maria Lídia que está presente, né? Maria Lídia Gonçalves. Ok. Boa tarde, meu voto também é no professor Kennedy. Obrigado, Maria. Diretor central ainda, Lucas Cardoso. Boa tarde, meu voto é no professor Kennedy. Obrigado. E ainda pelo diretório, Nandara Bezerra. Boa tarde, o meu voto é para o professor Kennedy. Obrigado. Temos ainda aqui o professor Wellington Bezerra Souza, do CFP. Boa tarde, meu voto é para Antônio Fernandes. Obrigado. Você. Giliara Carol, por favor. Eu gostaria de registrar que o professor Wellington é que vai fazer o voto. O professor Wellington da Escola Técnica de Saúde do CFP.
Giliara é suplente de Wellington. Ok. O Wellington está, então... Está presente, então... Tranquilo? E ainda pelo DCE, Daiane Araújo. Boa tarde, meu voto é para o professor Kennedy. Ok. Bem, aqui na minha lista acabou, falta eu votar ainda, que não votei, e o voto é para o professor Vicemário Simões também. Ok, Socorro está computando, a gente vai... Alguém faltou? Não, né? Se tiver algum... Eu acho que a gente seguiu a lista. Ok. Tem resultado, Socorro? Não. Vamos ver aqui. Doutor. Você não votou na planilha, não? Patrícia, desculpe, você votou? Votei, acabei de votar, Vicemário. Então, vamos começar pelo primeiro votante, que foi Camilo. Então, é Vicemário. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 27 votos para o Vicemário. Você fez. Kennedy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 para Kennedy. E agora, para Antônio, nós temos 1, 2, 3. 3 votos para o candidato Antônio Fernandes. Socorro, está tendo um questionamento aí no chat, em relação ao número de votos, isso. Não, se foi o meu, já esclareci aqui, viu? Já entendi. Professora Socorro? Eu acho. Sim. Me permite. Professora Socorro? Sim. Pela minha contagem aqui, foram 29 votos para o professor Vicemário, 12 votos para o professor Kennedy e 3 votos para o professor Antônio Fernandes. A minha conta eu bato com a 16, Socorro. Foram quantos? 29 para o professor Vicemário, 12 votos para o professor Kennedy e 3 votos para o professor Antônio Fernandes. Eu vou só reexaminar a minha lista, tá certo? Só uma questão de ordem, professor Patrício. É só questão de recontagem de votos. Eu acho que já está clara a ordem dos candidatos para reitor. Nós podemos partir para fazer a eleição para vice-reitor. O que está no chat ali, o pessoal da Socorro vem ter fazendo. Todo mundo que se pronunciou está colocado aqui. Eu acho que concordo com a questão de ordem e vamos seguir. Quando Socorro reconta, a gente faz já a votação para vice-reitor. Então, fica mantida essa lista tríplice como foi votada. Então, vou passar. A lista é essa mesmo. A lista seria essa. Vamos seguir, foi votada aqui, né? Então, só uma questão de contagem agora. Então, vamos votar nominalmente mais uma vez para vice-reitor. Vou chamar na mesma ordem. Começando agora, temos 3 candidatos também inscritos. A inscrição foi aberta sexta-feira, foi encerrada antes do início da reunião. E foram inscritos o professor Camilo, professor Marcos Vinícius e professor Eduardo, Mário Eduardo. Então, os 3 estão postos. Então, votação continua sendo nominal e nominal. Então, os interessados não votam. Então, começando com o professor Vicemário, por favor, o seu voto para vice-reitor. Para o professor Camilo Alisson. Obrigado. O professor Camilo não vota. Votou agora? CBS, Patrício, vou votar logo. Então, meu voto vai para Camilo. Esse seria o segundo voto. Professor Adriano, do CCBS.
Bom, meu voto para vice-reitor vai para o professor Marcos Vinícius Lia Fluck. Obrigado, professor. Pelo CCDS ainda, professor Nero Gustavo. Professor Watson, vice-reitor. Obrigado. Professor, pelo CH agora, professora Fernanda. Professor Camilo Alisson para vice-reitor. Obrigado, professor. Professor Cício, pelo CH. Professor Camilo, para vice-reitor. Obrigado. Professor Dracon, pelo CH ainda. Professor Camilo, para vice-reitor. Obrigado. CCT, professor Ricardo Cabral. Voto do professor Camilo para vice-reitor. Obrigado. Professor Erinaldo. Para vice-reitor, professor Camilo Alisson. Obrigado. Professor Agostinho Nunes. Também voto em Camilo para vice-reitor. Obrigado. Pelo SEI, professor José Sérgio. Eu voto no professor Camilo para vice-reitor. Obrigado. Pelo SEI ainda, professor José Everton. Professor Camilo Alisson para vice-reitor. Obrigado. CTRN, professor Agrelo. Eu voto no professor Marcos Vinícius Leofuc para vice-reitor. Obrigado, professor. Pelo CTRN ainda, professor Matheus Augusto. Eu voto no professor Marcos Vinícius para vice-reitor. Obrigado. Pelo CCTA, professor Nielso dos Santos. Voto no professor Camilo Simões. Obrigado, professor. Professor Alfredina dos Santos. Professor Camilo. Obrigado. Santo Antônio Debbie Assuena, por favor. CFT. Professora Debbie Assuena. Professor Mário. Obrigado. CFT, professora Maria Mônica. Voto no professor Camilo Alisson, vice-reitor. Obrigado, professora. Pelo CCJS, professor Jardel. Professor Camilo para vice-reitor. Obrigado. Professor Epifânio. Professor Camilo para vice-reitor. Obrigado. CSTR, professor Wilson Bonflan. Professor Camilo para vice-reitor. Obrigado. Professor Adriano. Professor Camilo para vice-reitor. Pelo Centro de Educação, professor José Justino. Professor Camilo para vice-reitor. Obrigado. Professor Jair. Na mesma justificativa anterior, professor Camilo para vice-reitor. Obrigado. Pelo CDSA, professor Hugo. Professor Camilo para vice-reitor. Obrigado. Professor Aldo Jorge. Professor Camilo para vice-reitor. Muito obrigado. Solicitar os demais que, pessoal, permita, solicitar os demais que desliguem o microfone, por favor. Por favor, tendo microfonia, não tiver. Obrigado. Pela Câmara Superior de Ensino, professor. Com o microfone aberto. Opa, melhorou. Não vi. Fez a minha. Professora Soares, pela Câmara Superior de Ensino. Certo. Então, eu voto para o vice-reitor Camilo Farias. Muito obrigado. Professor Killer, pela Câmara Superior de Ensino também. Professor Camilo Alisson. Obrigado, professor. Pela Câmara Superior de Pós-Graduação, professor José Marcelo, não tem, não está. Professor Gelmires de Araújo. Professor Camilo para vice-reitor. Por favor, gente, de ligar o microfone. O microfone ligado, por favor. Obrigado. Professor Gelmires foi também, professor Camilo. Pela Câmara de Pesquisa e Extensão, professora Aline Costa. Para vice-reitor, eu voto no professor Camilo Alisson. Obrigado. Pela Câmara de Gestão Administrativa, professora Mariana Moreira. Professor Marcos. Muito obrigado. Pela Câmara Superior de Gestão Administrativa Financeira, professor Giliardi Cruz Tagino. Eu voto no professor Camilo para vice-reitor. Obrigado. Representante do técnico administrativo, Maria Célia Caetano.
povo não fica na reunião. Aí... Voto no professor Camilo Alves. Professor Camilo Batista, Marcos Vinícius. Doutor Batista. Marcos Vinícius. Muito obrigado pelo socorro. José Pereira. José Pereira. Botou no chat? Não. Alguém está aqui? Colocou no chat. Aqui no chat, né? Ok, beleza. Servidor técnico administrativo, Daniel Casimiro. Para vice-reitor, voto no professor Camilo. Muito obrigado. Agora, pelo DCE, Raimundo Nonato. Para vice-reitor, voto Marcos Vinícius. Obrigado. Nicolas Tavares. Também pelo DCE. Meu voto vai para Marcos Vinícius. Muito obrigado. Lívia Maria. Para vice-reitor, eu voto no professor Marcos Vinícius. Obrigado. Maria Lídia, também pelo DCE. Meu voto é no professor Marcos Vinícius, para vice-reitor. Muito obrigado. Lucas Cardoso, pelo DCE. Meu voto é para o professor Marcos Vinícius, como reitor. Vice-reitor. Obrigado. Não, vice-reitor. Nandara Bezerra, também pelo DCE. Nandara. Não estou ouvindo. Ok. Confirmado no chat? Ok, confirmado. Eu sou o Hélito Bezerra, do CFP. Professor Mário. Obrigado, professor. E ainda pelo DCE, Daiane Araújo, por favor. Professor Marcos. Muito obrigado, Daiane. Professor Vicemário, votou? Foi o primeiro da lista, não... Votei, Camilo. Já coloquei no chat também. Também, então falta só eu colocar no chat. Então está confirmado também, vamos só fazer a apuração. Eu vou... Todos votaram. Professor Patrício, o senhor votou? Votei, professor Camilo. Quando que eu não coloquei no chat? Aqui tentando... Eu vou colocar meu voto aqui. Eu acho que o outro deu problema porque eu não coloquei de vice-mário, eu votei, mas não coloquei no chat. Pronto, está colocado. Temos já o resultado, Socorro? Um momentinho só, hein? Pois é. Professor Patrício? Pois é. Enquanto está sendo contabilizado, eu posso dar um informe do SEAD? Por favor. É que amanhã à noite nós teremos uma live para apresentar, tirar dúvidas, né, sobre o novo semestre e principalmente para apresentar a plataforma, tá certo? Que vai ser utilizada e coordenada pelo SEAD. Amanhã à noite às 19 horas. Ok, muito bom. Enquanto... Professor Patrício? Alguém, por favor. Sou eu, Voflan. Enquanto aguardamos. Sim, Voflan, pode falar. Também, com o seu resultado, seria bom ratificar a assinatura dos conselheiros no SEI, após a reunião. Sim, muito bem. Precisamos fazer essa assinatura hoje, após a reunião, né? Podemos deixar para depois, estamos bastante atrasados e realmente enviar o maior possível. Por favor, todos
assim que terminar, já entre no SEI e faça. Gente, tem muito microfone ligado, eu não estou conseguindo entender nada que o professor Patrício está falando. Gente, devido à urgência, ele está pedindo que assim que acabar a reunião, as pessoas entrem no SEI e façam a assinatura eletrônica, porque nós precisamos enviar o mais rápido possível essa lista. Professor Patrício, posso só... Oi, é Matheus. Posso fazer só uma colocação? Eu não sei qual é que pode ser o instrumento, que essa... Veja à vontade. Que a documentação a respeito, né, disso dessas decisões de hoje, ela também seja encaminhada aos interessados para que eles possam acompanhar, né, como é que vai ser feita essa documentação via processo SEI mesmo, que fique disponibilizado para eles. Isso foi uma questão que eu acho que é importante também, deixar a documentação para eles, a respeito para que eles possam ter acesso, né, a essa documentação, tá joia? Ok. Tranquilo, vamos solicitar isso. Eu queria, antes que chegue essa contagem, agradecer realmente. Foi um debate interessante que nós conseguimos ratificar essa lista. A participação dos procuradores foi bastante esclarecedora daí. Acho que veio só a coordenar o que nós queríamos. Todos, realmente, a intenção de todos era ratificar a decisão da comunidade. Isso foi feito pelo prêmio. Então, foi bom que nós vamos encaminhar para o médico o que ele pede, a lista votada nominalmente, mas ratificando o desejo e a soberania da nossa comunidade. Obrigado a todos. Patrício? Ok, Socorro, por favor. Ok. Pode. Camilo obteve 29 votos. Certo. O professor Marcos Vinícius obteve 12. Ok. E Mário Eduardo obteve 3. 3 votos. Obrigado. Esta mesma... Socorro. Este mesmo resultado confirma os votos para reitor. O professor Mário obteve 29. Minutinho. Socorro, pelas minhas contas é 30, 12 e 2, viu? Mário. Eu já coloquei aqui, viu? Tá, obrigada. 30, 12 e 2. Teve um... A minha contagem confere quando o professor Vicemário. 30, 12 e 2. Então, isso. 12 e 2. Pronto, 12 e 2. Para vice-reitor, 30, 12 e 2. 29, 30, porque 12, o cara... É que eu não vi a votação do Vicemário. Certo. 30, 12 e 2. E no caso aqui a gente contou 3. Para... Foram 2 só. Foram 2 só. Voltaram para reitor e para vice-reitor 44 pessoas. Isso. Okay. Socorro, o voto do professor Jair, né? Foi para mim, né? Pelo menos pelo que eu anotei aqui. Jair. Correto, Camilo. Exatamente, Camilo, exatamente. Obrigado, Jair. Então foram 29, 12 e 2. Patrício, o Nitão pediu uma palavra. Opa, tá. Pois não? Eu só queria falar aqui rapidamente no nome da Procuradoria. É a primeira vez que a Procuradoria participa de uma reunião do Conselho Superior da Universidade. Então, apenas para a gente reforçar o compromisso com a instituição, eu estou na Procuradoria há 1 ano e 7, indo para 8 meses, e desde que cheguei tenho, em conjunto com Karine, desenvolvido o trabalho de portas abertas. A gente denominou esse trabalho de Construindo Pontes. E é exatamente essa a mensagem que eu quero deixar em nome da Procuradoria, né, no sentido de que, caso este conselho necessite da nossa participação, ou caso cada um de vocês individualmente, né, enquanto representantes, né, da universidade, tenham a necessidade de uma orientação jurídica, de um esclarecimento jurídico, basta nos procurar, que a Procuradoria ela trabalha com essa ideia de aproximar de todos vocês, né, para que juntos nós possamos ajudá-los aí a construir as melhores soluções jurídicas e também os melhores caminhos para que vocês, enquanto gestores, possam executar e cumprir bem, né, o seu papel com tranquilidade e, sobretudo, com
com segurança jurídica. E, especificamente aqui para a Daiane, que a gente participou de um evento, ainda estou lhe aguardando para a gente tomar o café quando retomarmos aí as nossas atividades presenciais. Tá? Então, pessoal, deixo aqui um abraço a todos vocês, registro que a Procuradoria está, sim, à disposição da instituição, porque é esse o nosso papel. Tá? Então, parabéns aí pelas deliberações e pela forma com que o processo foi conduzido, de uma maneira muito tranquila, muito segura, muito transparente e, ao fim e ao cabo, atendendo o interesse de vocês e da própria comunidade acadêmica. Então, muito obrigado aí. Muito obrigado, então, doutora Karine. Pois não? Patrícia, eu solicito aos conselheiros que fiquem atentos, porque eu vou fazer a ata. Né? A ata eu não pude fazer durante a reunião. Tem algumas coisas que foram feitas, mas, então, ainda hoje, essa ata vai estar à disposição de vocês no próprio processo. No processo de convocação vai constar a ata da reunião, como foi feito na outra reunião, na reunião passada. Ok. Tá certo? Socorro, Sim. Só uma pergunta. Todos estão no WhatsApp, no grupo da SODES? Nem todos, mas nem todos. Tá certo. E você vai mandar por e-mail, é isso? Manda por e-mail, por favor. Como? Por e-mail, manda pelo e-mail que fica mais seguro. Assim que estiver pronto, já manda um lembrete por e-mail, por favor. Eu vou colocar no processo, e vocês todos têm acesso ao processo, não é verdade? E têm acesso à documentação que está no processo. E a ata vai estar no processo de convocação. De todo modo, eu informo... Manda um lembrete por e-mail, é só isso que eu preciso. Claro. Pronto, ótimo. De toda forma, eu colocarei no e-mail o aviso para vocês, tá certo? Ok, Socorro, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos e passar a palavra ao professor Vicemário para encerrar a nossa reunião. Obrigado. Muito obrigado. Estou retornando aqui, então, à reunião. Eu já fiz até uma palavra aqui muito simples, muito singela, de agradecimento a todos pela sabedoria, pelo discernimento, pelo equilíbrio, e manter a posição da comunidade universitária, faz parte da nossa história. Lembrando a todos que essa é a 5ª consultoria da UFCG, uma instituição muito jovem ainda, vai para 19 anos agora, em abril próximo, e até o meu colega de trabalho, Camilo, também, pelo desempenho aí que vem desenvolvendo, e a todos vocês, a todos. A UFCG é uma só bandeira, uma só cor, né? Todos estamos irmanados em prol dela, para que ela possa, de fato, desempenhar a sua missão social, que é formar cidadãos que possam, de fato, mudar a vida das pessoas, né? E ter a vida do país. Hoje também a gente pode até falar do mundo. Hoje as fronteiras estão muito próximas uma das outras e a gente pode preparar pessoas. Temos hoje um quadro de professores e servidor técnico muito qualificado, em termos de titulação e de conhecimento, e faz com que os estudantes possam, evidente, a partir desse conhecimento que nós temos, que é imensurável, fazer com que eles possam fazer a diferença que a gente tanto almeja. Patrícia, muito obrado mais uma vez, pela condução aí, pelo profissionalismo, por ter aceitado, a professor Everton, por ter a sabedoria de ter entendido também, não é fato, a gente tentou, ele sabe, mas não foi algum problema, e a Nitão e Karine pelo apoio de sempre, né, lá com o nosso próprio, que não só desse aspecto de hoje, né, desse processo de hoje, mas de toda, né, a ajuda que eles nos têm contribuído na instituição em várias matérias que têm ocorrido. A vocês todos, do segmento discente, segmento técnico, segmento docente, meus parabéns, mais uma vez, viva a democracia, viva o UFCG, né, e vamos em frente. A gente tem que avançar, que a gente tem potencial, tem energia para fazer muito mais. Socorro, eu estimo que talvez no Marcos tardar, né, você que queria que você se pronunciasse, e daqui no máximo 1 hora a gente já pudesse, ou é muito, fazer essa consulta, né? Eu vou ficar atento aqui, que eu estou no gabinete, para assinar logo, e pedir a todos vocês, né, que ainda hoje, se pudesse, desse uma acessadazinha, para que a gente amanhã cedo encaminhe para o MEC. E aí também, Matheus, fica todo o encaminhamento, inclusive o ofício e essa documentação de hoje, tanto ao processo, como peço também para Socorro enviar por e-mail para as pessoas. Mais algum comentário de algum conselheiro? Alguma palavra? Você disse que eu envio o que mesmo, Vicemário, desculpe? Vicemário, procurador. Não. Eu pedi a seguinte, toda essa documentação de hoje vai estar contida no processo da SODES. Sim. Mas eu também peço, né, que isso seja encaminhado também aos conselheiros. É um pedido de Matheus e é justo, né, porque um não consulta o outro, mas a gente deixa documentado. Que é a ata, né,
o ofício que vamos fazer amanhã logo cedo para o MEC, também devolvo esse ofício para a SODES, para que a SODES possa encaminhar para os conselheiros. Titular e suplente. Todos que estão aí no banco de dados de vocês. É isso, Matheus. Atende a seu pleito? Boa tarde. Atende. Tá bom. Mais algum comentário? Não sei se Camilo quer falar aí. Nossa, eu gostaria de dar uma palavrinha, professor. Deixa eu passar o Camilo para a Karine, né? As mulheres têm preferência, você sabe, né? Obrigada. Eu queria só pedir a Socorro para que, quando ela minutasse a ata, ela passasse primeiro para a Procuradoria, só para a gente conferir as exigências que o MEC coloca lá, se não está faltando nenhuma informação daquelas que o MEC exige que estejam. E, no mais, só corroborar as palavras de Nitão e dizer que, de fato, esse é o trabalho da Procuradoria e que, para a gente, é um verdadeiro prazer poder participar e orientar a UFCG nessas questões tão relevantes, né, para a instituição. E que a gente, de fato, está de portas abertas, que o nosso trabalho é esse. E quero parabenizar o colegiado por ter ponderado de forma tão sábia a decisão que tomaram hoje. É isso. Parabéns ao UFCG. Obrigada, Karine. Obrigado, Karine. Camilo? Vicemário, eu peguei a palavra só para agradecer aos procuradores, né, que estiveram aqui conosco hoje, doutor Nitão e doutora Karine, agradecer ao professor Patrício pela condução, agradecer à professora Socorro, né, que sempre está conosco aí nessas reuniões, agradecer a todos os colegas que participam do colegiado. Desde 2014 eu participo desse colegiado, a princípio na qualidade de suplente, enquanto vice-diretor de centro, e depois em várias outras oportunidades como vice-reitor, e eu sempre confiei na decisão desse colegiado. Sempre confiei, porque foi esse colegiado que instituiu o processo de consulta eleitoral, foi o colegiado que pediu a consulta à comunidade, e eu sabia, e sempre confiei, não precisamos, tanto eu como o professor Vicemário, em várias conversas internas, nós sabíamos que podemos confiar nos membros que fazem parte dessa instituição e desse colegiado, para que a decisão da comunidade fosse mantida. Então, eu queria dizer aqui para vocês, né, mais no sentido de uma declaração de que a gente sempre confiou no trabalho desse grupo, e hoje eu fico muito orgulhoso, né, pelo respeito à nossa comunidade, à decisão da nossa comunidade, e pelo que foi realizado hoje. Então, um abraço a vocês e desejo tudo de bom e que possamos seguir em frente, sempre buscando o melhor para a nossa universidade. Obrigado, Vicemário. Ok, Camilo. Então, gente, vamos encerrar na nossa reunião hoje de tarde, 16h50. Está na hora. Um bom início de semana. Que vocês possam passar o carnaval mais tranquilo, sem poder tomar muita coisa etílica, né? Respeitando o distanciamento, o isolamento social, a pandemia. Logo, logo nós vamos estar juntos. Se Deus quiser, a gente vai voltar ao convívio normal, para que a gente possa conversar, dialogar, que é muito mais caloroso, né, do que essa forma remota. Adriano? Né, que você falou no carnaval, mas antes do carnaval nós temos um encontro, na quinta-feira, dia 11, né? Não, temos a reunião ordinária, né? É porque eu não sei se todos vão participar da reunião ordinária de quinta-feira, né? Vicemário, quando for para encerrar aqui, você me avisa, tá? Ah, bom, aviso. Mas nós temos a reunião que é ordinária, quinta-feira, né? Isso. É porque não sei se todos vão estar presentes. Espero que sim, né? Todos presentes na reunião. Mas já dou uma mensagem para finalizar esta. Ok. Grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tenham boa tarde. Um abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.